Vamos imediatamente a Brasília. O nosso repórter Igor Damasceno trará as atualizações ao vivo, diretamente da capital federal. Seja bem-vindo, Igor. Muito obrigado, Caniato. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham nessa cobertura especial a respeito dessa tensão, esse conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Eu falo ao vivo do Palácio do Itamaraty. Vocês acompanharam há pouco uma coletiva de imprensa do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e também da secretária executiva do Ministério das Relações Exteriores. Eles repassaram a seguinte informação: o ministro José Múcio Monteiro está em constante contato com o governador de Roraima para saber como que está a situação da segurança da fronteira que nós temos com a Venezuela. A informação que nós temos é que até o momento não há nenhuma anormalidade na fronteira com a Venezuela nesse momento. Eu acabo de receber uma nota do Ministério das Relações Exteriores resumindo uma reunião que houve há pouco aqui no Palácio do Itamaraty, uma reunião convocada pelo presidente Lula e considerada de extrema urgência. Nessa reunião, o presidente Lula participou por videoconferência e ele reforçou que repudia os ataques dos Estados Unidos na capital Caracas na madrugada deste sábado. O ministro das Relações Exteriores também relatou constante contato que manteve com os homólogos nas últimas horas e indicou não haver momento de notícia de brasileiro entre as possíveis vítimas. Não há brasileiros entre as possíveis vítimas dessa ofensiva norte-americana que aconteceu nesta madrugada. Ele também informou que está em permanente contato com a Embaixada do Brasil na Venezuela para o acompanhamento da situação interna. E hoje à tarde deve haver uma outra coletiva de imprensa marcada para as 5 horas. Então, a todo momento, novas reuniões estão sendo feitas para discutir essa situação, a tensão que se formou aqui na América do Sul depois desse ataque na madrugada, e uma nova coletiva de imprensa foi convocada para as 5 horas da tarde. Mas a informação que nós temos é que não tem brasileiros entre as vítimas, não há nenhuma anormalidade na fronteira do Brasil com a Venezuela e José Múcio Monteiro continua mantendo contato com o governador de Roraima, é o estado mais próximo do Brasil, na Venezuela. Agora, o presidente Lula, como eu disse, participou dessa reunião por videoconferência, mas pelas redes sociais ele já se posicionou em torno desse assunto. Nós até separamos um destaque de texto dessa publicação do presidente Lula. Vamos colocar no ar, então, esse destaque de texto. Eu peço licença a vocês para ler o posicionamento do presidente. Ele diz o seguinte, abre aspas, só um minutinho. Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. O presidente Lula continua o texto. Atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Lula continua. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona da paz. E o presidente Lula finaliza o texto dizendo que a comunidade internacional, por meio da ONU, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação, fecha aspas. Então, essa é a nota divulgada pelo presidente Lula na manhã de hoje. De acordo com a nota do Palácio do Itamaraty, todas essas palavras no posicionamento que vocês viram, que eu acabei de ler, foram reforçadas pelo presidente na reunião que aconteceu aqui no Palácio do Itamaraty. Então, o governo brasileiro condena esses ataques porque, segundo Lula, é um desrespeito à soberania da Venezuela. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos, porque uma nova reunião e uma nova coletiva estão marcadas para a tarde de hoje. E, claro, a gente segue por aqui acompanhando os desdobramentos. Posso acionar vocês a qualquer novidade. Com certeza, prioridade para a nossa equipe de reportagem. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília. Até já, Igor. Já que o Igor trouxe os destaques, dessa nota, esse comunicado, o posicionamento do governo brasileiro, deixa eu passar rapidamente para o Manuel Furriela, nosso convidado. Professor, o que achou dessa posição do presidente brasileiro? Presidente que não faz tanto tempo tinha se colocado como alguém que poderia
mediar a negociação entre Estados Unidos e a Venezuela, né? Diante daquele posicionamento, há quem tenha feito a seguinte leitura: talvez tenha sido um posicionamento exagerado. O que o senhor achou? Bom, a gente tem aí o governo brasileiro seguindo a linha do direito internacional clássico sobre a intervenção de um Estado, de um país no outro, né, passando por cima da soberania. A gente só tem duas medidas autorizadoras nesse sentido. Uma é por autorização do Conselho de Segurança da ONU, não foi o que aconteceu na Venezuela, os Estados Unidos, aliás, nem buscaram essa autorização, e a outro caso, a Venezuela viesse atacar os Estados Unidos e eles pudessem responder. Então, o governo brasileiro, ele passa a posição de que considera inaceitável uma intervenção militar, já que não haveriam estas justificativas internacionais. E o governo norte-americano vai justificar a medida, né, sob a prisma de ter invadido a Venezuela para remover um governo que patrocina o terrorismo internacional via narcotráfico. Então, essa construção o governo Donald Trump já tinha feito, né, para justificar a invasão. A invasão dos Estados Unidos não é justificada, ao contrário do que muitos acreditam, para remover uma ditadura. O governo venezuelano é uma ditadura, repeti aqui várias vezes, governo ilegítimo, persegue direitos humanos e todas essas características nefastas que qualquer ditadura tem. Mas não é esta a justificativa norte-americana, e sim a de preservação dos seus direitos e interesses contra um governo que patrocina narcotráfico e terrorismo internacional. Então, essa é a contraposição. Então, o governo brasileiro segue a linha de que seria inaceitável essa intervenção. Então, esse é o posicionamento. Mas o que eu acredito que faltou ao governo brasileiro especificamente foram medidas pós-eleição na Venezuela. O governo brasileiro acertou ao criticar o processo de apuração da eleição venezuelana, afirmando e cobrando o governo da Venezuela na apresentação das atas que seriam as comprobatórias da eleição de Nicolás Maduro. Isso nunca aconteceu, o governo brasileiro nunca reconheceu. Mas após essa decisão acertada do nosso governo, faltou ao governo brasileiro pressionar o governo venezuelano, cobrá-lo no sentido de medidas democráticas, cobrá-lo no sentido de que seria inaceitável a sua permanência no poder sob a prisma de não ter apresentado as justificativas eleitorais que qualquer eleição cobra ou permite com que sejam apresentadas. Então, acho que nesse aspecto faltou ao governo brasileiro uma presença, como potência regional que é na América Latina, em ter algum nível de assertividade sobre o governo venezuelano. E agora somente nos resta ter uma posição de análise do que fizeram os Estados Unidos. Então a gente acabou ficando, acho que um pouco à mercê de decisão de terceiros, quando o Brasil deveria, sim, ter se posicionado, é nosso papel como potência regional. Então acho que a análise tem que ser um pouquinho mais sobre a nota apresentada. Mas de qualquer forma, a letra do que foi dito, o governo brasileiro considera inaceitável, por não haver, aos seus olhos, justificativa internacional para uma intervenção desse gênero. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. E dou boas-vindas a você que nos acompanha a programação da Jovem Pan em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Muito obrigado pela audiência, cobertura especial aqui da Jovem Pan News, todos os detalhes em relação à ação norte-americana na Venezuela, retirada de Nicolás Maduro, captura do ditador que está sendo conduzido aos Estados Unidos, será julgado por lá. Chamar o meu amigo Bruno Pinheiro, jornalista, apresentador, repórter, fazendo parte dessa jornada especial. Bruno, seus questionamentos, sua reflexão para o professor Manuel Furriela, por favor. A gente estava acompanhando aqui essa entrevista coletiva e eu conversava com alguns militares, tentando entender por parte do Exército, inclusive, como essa operação acolhida segue acontecendo na fronteira lá em Roraima. E aqui, professor, a gente vê uma divergência entre essa coletiva, a gente vê um esforço, a vinda do presidente Lula, mesmo que remota, nesta reunião para tentar achar uma saída, para reforçar a segurança, mas os militares nos dão uma resposta em um tom
tom que está tudo sob controle, que nós temos suporte para garantir uma segurança nesta região e até mesmo num possível confronto um pouco maior na Venezuela. Qual é a situação nossa, justamente de contenção, de reforço, de segurança numa situação como essa que estamos vivendo neste final de semana? Porque até aqui não era esperado que fosse tão rápido ou com tanta força assim. Qual é a situação, de fato, das nossas Forças Armadas em uma situação de um conflito numa região tão vizinha, cerca de 2.000 quilômetros de fronteira? Bruno, prazer em falar contigo também. O que nós temos é que a Venezuela tem conosco uma fronteira complicada, uma fronteira grande, numa região onde o Brasil é menos povoado, região norte do país, e com estados que têm sofrido, por conta da sua infraestrutura, ter dificuldade em lidar com tantos refugiados ou imigrantes como queiram, né? Independentemente da classificação, a população venezuelana sofrendo as consequências dessa terrível ditadura, acabou buscando o Brasil, muitos deles o Brasil como destino. Então nós já temos aí há bastante tempo, né, estados, principalmente o estado de Roraima, obviamente, o de fronteira direta, sofrendo aí com ter que atender essas pessoas que necessitam, obviamente, de apoio humanitário, né? Meu questionamento não é sobre elas, mas sobre um governo que gera essa situação aos seus próprios cidadãos, como essa ditadura da Venezuela. De qualquer forma, em questão ou em termos de estratégia militar, o governo brasileiro, foi dito isso pelo ministro, e é verdade, já houve um deslocamento de forças em 2 etapas para a região, né? Numa primeira, vindo já uma tensão dos Estados Unidos com a Venezuela, ainda no primeiro semestre do ano passado, e uma segunda, quando efetivamente os Estados Unidos fizeram um deslocamento expressivo das suas forças marítimas, militares marítimas, como, né, já até mencionei, o deslocamento do seu maior porta-aviões para a região. Então nós tivemos já ali um alerta e um deslocamento de forças. Então acho que o Brasil atende essa questão do conflito entre Venezuela e Estados Unidos com esse deslocamento. Mas o meu receio é o subproduto de um conflito que possa ter no país. A Venezuela está sujeita agora a ter uma guerra civil. Você tem uma parte da população que ainda mantém apreço, não a Nicolás Maduro, né? Até a gente percebeu que o ponto não é ele, mas é o seu regime pela forma como ele se enraizou na sociedade venezuelana. Então, não é fácil desmontar uma estrutura como foi feita aí por décadas dentro da sociedade venezuelana, e a maior parte da população que é evidente que está insatisfeita com esse governo. Mas a gente pode ter um conflito na sociedade, a gente pode ter uma guerra civil, a gente pode ter repercussões, aí acho improváveis, de conflito armado Venezuela e Estados Unidos, acho que vai haver algum nível de acomodação, mas o meu ponto aqui é que pode ser que surja um fluxo muito grande de pessoas tentando buscar refúgio no Brasil, cidadão comum, ou até mesmo forças políticas pedindo asilo. Então a gente pode ter na fronteira alguma tensão relacionada propriamente a uma instabilidade que a Venezuela possa sofrer aí nos próximos dias. Então acho que esse tipo de atenção o principal que possa se ter. Ou esses grupos de narcotraficantes querendo cruzar a fronteira, vir ao Brasil, porque podem se sentir, a partir de agora, alvo de maior pressão pelos Estados Unidos, ou até mesmo pelo governo venezuelano que está se instalando, mas indesejáveis efeitos adversos da própria sociedade venezuelana, que vai ter que se acomodar nesse novo cenário, né? Em relação aos Estados Unidos, ao conflito entre países, eu acho que a gente não tem que ter nenhum tipo de atenção, porque a decisão de Donald Trump foi pontual em relação a Nicolás Maduro. Ela não envolve outros países da região. Eu acho que esse não tem que ser algum tipo de medo, de receio ou de tomada de decisão militar além do que já foi feito. O que foi feito atende cautelas que a gente possa ter. Questões improváveis, mas cautelas. Mas a instabilidade do país pode trazer muitos problemas ao Brasil. Acho que esse, sim, tem que ser um ponto de atenção das autoridades nacionais. Agora, professor, esse é um ponto importante, né? Se a gente pudesse aprofundar, o que a história nos revela
quando a gente olha para ações de retirada de ditadores do poder, algo semelhante ao que aconteceu. O que é preciso considerar em relação a esse processo de transição? O senhor menciona a possibilidade de uma guerra civil, mas não poderia ter um processo no sentido contrário? Uma organização da oposição com a sociedade na intenção de promover uma transição pacífica, talvez com o auxílio dos Estados Unidos. Não dá para considerar isso. Vimos, inclusive, a Maria Corina Machado sendo agraciada com prêmios internacionais, enfim, uma figura que poderá ganhar algum tipo de protagonismo nesse momento. Enfim, são possibilidades, não? Sim, a oposição venezuelana, ela vai tentar aproveitar essa oportunidade para buscar um diálogo para a realização de futuras eleições, para que ela tenha aí chance de uma retomada, de uma conquista, melhor dizendo, do poder, né? Então isso pode sim acontecer, mas você tem esse cenário como provável, mas a ditadura de Nicolás Maduro, ela deixa raízes na sociedade, infelizmente. Ela se perpetuou por muitos anos e ela construiu situações institucionais. Não é à toa que promoveu 2.000 generais, era justamente para ter um controle militar sobre isso. E ela independe de Nicolás Maduro, esse é o ponto. Então você tem grupos de interesse construídos durante essa ditadura venezuelana que eles não vão querer sair do governo. Então isso vai ser um grande desafio. E eles têm poder militar no país e eles têm algum poder representativo na sociedade, mesmo diminuído, uma parte da sociedade os apoia. Agora, em relação a paralelos internacionais, nós temos muitos casos. Alguns buscaram aí um paralelo com a retirada de Saddam Hussein do poder no Iraque. Acho que aquele caso é diferente, né? Os motivos que levaram à derrubada de Saddam Hussein são outros, a forma como os Estados Unidos atuaram, né, numa intervenção militar direta é diferente. Eu colocaria em paralelo uma outra situação, que é no caso de Noriega, no Panamá. Então nós tivemos no final dos anos 80 uma intervenção direta militar americana por forças especiais, ou seja, um cenário próximo ao que nós temos agora na Venezuela, onde foi capturado o chefe de Estado, o Noriega, e ele foi levado a julgamento. Então, esse é o paralelo. Só que eu acredito que no caso aqui da Venezuela a situação é muito mais complexa, né? No caso do Noriega, o Panamá acabou se reconstruindo, acabou entrando numa trajetória democrática e, apesar de alguns percalços que possa ter no caminho, é um país que, em termos latino-americanos, é um dos mais organizados. Eu acho que ali não é um bom paralelo. A Venezuela tem um desafio maior, é um país mais complexo, onde houve uma construção, como eu mencionei, institucional nefasta por parte de Nicolás Maduro e que aí vai ser um desafio para qualquer transição que se faça democrática, a gente conseguir reorganizar a sociedade, porque o regime dele permanece independentemente da presença dele. É algo diferente do Panamá. Então, a operação tem um paralelo, foi uma operação de captura, situação idêntica, mas as consequências posteriores, no caso da Venezuela, elas são mais desafiadoras. Agora, o que a gente espera que a comunidade internacional toda apoie uma transição democrática. E aí sim, eu acho que apesar da gente ter criticado o Brasil na forma como lidou na permanência de Nicolás Maduro no poder, agora o Brasil lidere um processo ou faça parte dos estados que vão reorganizar a redemocratização da Venezuela. Aí sim eu acho que a gente teria um papel muito bom, de muito destaque que o Brasil poderia ter e principalmente seria o melhor cenário para a sociedade venezuelana.